Eita, Jesus cheiroso, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Thalissa falando aqui mais uma vez, e até rimou, né? E hoje com o terceiro vídeo, terceiro dia da nossa série, vocês decidem o nome, sobre o que eu vivi, o que eu vivi, como sobrevivi, e aí fica aí as três pra vocês. Mas olha só, hoje nós vamos entrar num assunto que vocês já leram o tema, provavelmente. E nós vamos entrar num tema que mexe muito comigo. Então, enfim, é um tema muito específico e de um tempo muito específico. E que é sobre algo que Deus ainda está tratando em mim. Não é mesmo? É verdade. É verdade. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E a gente já falou sobre medo, a gente já falou sobre culpa. E depois de todo esse processo de dor e de culpa, e de medo, e de temor, e de tremor, e de vergonha, de remorso, de consciência pesada, de passado, disso tudo, eu simplesmente adquiri, eu na verdade não quis adquirir, mas me veio uma ansiedade muito grande. Eu me tornei, se não a mais, mas uma das pessoas mais ansiosas que alguém já pôde conhecer. E foi surreal pra mim, porque eu sempre fui... Eu já via... Sabe quando a gente sente ansiedade? É normal sentir ansiedade por algo bom que vai acontecer. Eu até hoje tenho ansiedade antes de ministrar, eu sempre fico... Enfim, as minhas amigas me conhecem, sabem que eu fico nervosa, a minha mão fica gelada. E quem me conhece sabe, depois que eu ministro, quem pega na minha mão sempre diz: meu Deus, que mão gelada, porque eu fico muito ansioso. Enquanto eu não chego na igreja, enquanto eu não ministro, enquanto eu não realizo aquilo que eu propus no meu coração para realizar, a minha ansiedade é extrema. Mas na realidade existem ansiedades boas, sabe? Existem ansiedades sobre algo que pode acontecer, de algo que vai acontecer e que é bom, sabe? É uma surpresa boa, é um sentimento bom, aquela ansiedade que a gente tem antes de um aniversário, uma semana do nosso aniversário, e é muito boa. Mas eu já tive ansiedades muito felizes, mas eu cheguei ao extremo de uma ansiedade muito ruim. E eu cheguei tanto ao extremo, e na verdade eu me lembro bem de um livro que eu li. O nome dele é O Poder da Esperança. E eu fui ler sobre ele, e ele dizia que a ansiedade era o medo do futuro, o medo pelo futuro, o medo do que o futuro reserva para nós. E a gente tem muito isso, sim. Mas eu decidi estudar um pouco mais sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre aquilo que eu vivo tanto. E eu descobri que a ansiedade não é só o medo pelo futuro, mas é também o medo do passado. O medo é toda uma confusão, sabe? É um medo pelo futuro, pelo que pode acontecer, mas é um medo do que aconteceu no passado e pode voltar à tona pro presente, prejudicar o futuro. E isso é uma bagunça na nossa mente. A gente fica desesperado, transtornada, e eu me tornei uma pessoa assim. E só para que você entenda, e eu peço, enfim, perdão aos rapazes que estão me assistindo, mas é necessário a gente conversar sobre isso, porque não são meninas que vivem isso, sabe, sobre medo, culpa, não, são rapazes que estão me ouvindo agora e que vivem tantas coisas assim, e todas essas pressões. E eu me tornei uma pessoa tão ansiosa, que as minhas regras menstruais já vieram 3 vezes no mês. E foi surreal pra mim, porque eu não sabia porquê, eu não entendi o porquê. Eu não comia, eu passava 1 dia, 2 dias sem comer. Às vezes eu ia pra faculdade, comia na faculdade, chegava em casa e como os meus pais sempre trabalharam fora, eu não comia, é como se eu não tivesse a necessidade de comer. Eu entrava pra dentro do meu quarto quando chegava da faculdade e ali eu ficava. Eu lia, eu via vídeos, enfim, eu assistia programas, mas dentro do meu quarto, eu só conseguia ficar dentro do meu quarto. Eu não comia, eu não dormia. E existem pessoas, só abrindo parênteses sobre o comer, que existem pessoas que quando têm ansiedade, comem muito e comem a mais, sabe? Porque estão tão ansiosas que precisam comer.
comem compulsivamente. Isso também acontece ao contrário. Mas eu não conseguia comer. Eu emagreci tanto que era perceptível para as minhas amigas o quanto eu fiquei de olhos fundos, o quanto eu emagreci e pra minha idade, pro meu tamanho, o meu peso normal é 62. Eu fui pra 55, 54, pra vocês terem uma noção. Eu emagreci muito. E era perceptível porque as pessoas disseram: caraca, você nos vídeos parece um pouco maior. Caraca, mas você tá diferente, Thales, você emagreceu. E ao mesmo tempo que isso pra uma mulher é bom ouvir, pra mim não fazia diferença. Porque eu sabia o motivo pelo qual eu não tava comendo. Eu não sentia vontade de comer. Eu não queria comer, eu não queria dormir, eu não queria fazer nada. Era simplesmente isso. É muito surreal pra mim pensar que, assim como você, eu tinha medo de tudo que poderia acontecer. Eu tinha medo do futuro. Eu tinha medo do passado. Eu tinha medo do que poderia acontecer ou não. Do que já aconteceu. Do que não aconteceu. E além do medo, além da culpa, eu tava ansiosa porque eu não sabia o que poderia acontecer, o que poderia voltar à tona, o que poderia vir, o que não poderia vir, o que poderia acontecer. Eu tinha medo de perder meu ministério, eu tinha medo de perder Jesus, eu tinha medo de perder minha família, eu tinha medo de me perder. E deixa eu dizer pra vocês que em algum momento eu acabei me perdendo. Em mim, a minha identidade, quem eu sou, o que eu sou, pra que eu vim pra Terra. E esse momento foi um momento onde eu sempre vou me lembrar disso. Deus coloca pessoas específicas em tempos específicos. E foi surreal, porque foi nesse momento que Deus mandou duas amigas que hoje continuam comigo. Enquanto a maioria foi embora, a maioria só cobrava, a maioria só dizia: caraca, você não fala comigo, então eu não vou falar com você. Sem entender o que estava acontecendo. Deus levanta a Kathleen, que tá aqui filmando, e a Helenita, que provavelmente tá assistindo agora esse vídeo. E eu me lembro muito bem do que elas sempre me disseram. E elas sentaram comigo e me aconselharam, me discipularam e disseram: Thalissa, o passado você não pode mudar mais. E o futuro, deixe na mão daquele que já está no futuro, mas também está aqui. Só ele pode fazer alguma coisa. E foi a partir desse momento, com pessoas específicas, com abraços específicos. E deixa eu profetizar algo na vida de alguém que talvez esse momento você se sente tão sozinho, tão sozinha, e é horrível viver uma ansiedade e uma crise de ansiedade sem poder compartilhar com alguém. É horrível porque enquanto tá todo mundo dizendo que é besteira, enquanto tá todo mundo dizendo que é horrível isso, pra que isso? Fraca demais. Existem pessoas que entendem o que é uma crise de ansiedade, que estão dispostas a te tratar, que estão dispostas a te abraçar, estão dispostas a dizer: calma, vai dar tudo certo, eu tô contigo e eu não abro mão. E a gente pode viver todo tipo de guerra, mas a gente vai vencer. Então, esse foi um momento muito específico pra mim, aonde eu nunca vou me esquecer do versículo que a Kathleen mais ama. E justamente eu sei que ela vai falar ainda sobre isso no canal dela, mas no momento que ela também viveu ansiedade, tudo que a gente conseguia lembrar e tudo que a gente conseguia dizer é justamente o que está escrito em Filipenses 4:6, quando vai dizer que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se eu pudesse encerrar esse vídeo e dizer algo pra vocês, eu sei que é difícil e para as pessoas é muito fácil dizer: calma, fica tranquilo, dá tudo certo. Mas eu tive que aprender com a Kathleen. Sempre que eu tô ansiosa, ela sempre diz pra mim: vamos orar. Vamos orar. E eu fico muito irritada, mas é a única coisa que sempre me trouxe solução. É a única coisa que sempre me acalmou. E eu me lembro de um dia, só pra eu encerrar esse vídeo, porque eu não posso deixar de falar isso, eu me lembro de um dia onde
onde eu tava muito morrendo de medo e me sentindo muito culpada e ansiedade a mil, sem saber o que fazer, desesperada. Eu dizia, e agora? O que a gente vai fazer? Eu só me lembro de... Por isso foi espontâneo, sabe? Foi voluntário, assim. A gente entrou dentro do quarto. Nesse dia eu tava na casa dela. A gente entrou pra dentro do quarto. Ela deitou na cama dela, eu deitei no colchão embaixo. Aí a gente colocou uma música e as duas começaram a chorar. E eu não me lembro da minha oração, eu só me lembro que eu não sabia chorar e dizer, Deus, eu não sei porque eu tô assim, mas eu não quero continuar assim. Então, se eu pudesse dizer algo pra você, entre pra dentro do quarto, vai orar e saiba que Ele tá aí agora te abraçando, te curando e toda essa ansiedade vai embora. Então é isso. Já chorei, não vou chorar mais. É isso, sejam curados e não andem ansiosos, mas sejam curados por orações e súplicas. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração. Entenda, essa paz é Jesus e Ele está guardando o seu coração e a sua mente. Em nome de Jesus, tá bom? Beijo do olho e eita Jesus. Eu me lembro quando os meus sonhos pareciam escapar e tudo que eu havia planejado eu não iria conquistar.